Prezadas amigas, prezados amigos, como estão todos? Estão todos bem? Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, mais precisamente a partir do item 14, que é um item até bem interessante: caridade para com os criminosos. Então nós vamos analisar, vamos pensar, vamos meditar sobre o que o Espírito da Verdade, através de Allan Kardec, quer nos falar sobre caridade para com os criminosos. Mas antes de tudo, nós vamos fazer a nossa meditação, a nossa oração, a nossa interiorização, para que possamos, através dos bons espíritos, receber os fluxos necessários de energia, para que possamos compreender a mensagem que nos será dada. Então vamos pedir ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, que nos iluminem, nos dê a sua paz, neste momento em que aqui estamos aprendendo, como sempre aprendemos na nossa caminhada terrestre. Vamos falar sobre o amor para com os criminosos e tentar entender essa mensagem e colocarmos em prática em nossa vida. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. O amor para com os criminosos, caridade para com os criminosos. E quem manda essa mensagem é o espírito de Elisabetta de França, em Havre, em 1862. E ela começa: a verdadeira caridade é um dos sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus, e deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão dados, desde que se arrependam, como também a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Imaginei que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a compaixão, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós, e por essa razão menos se exigirá deles. Vamos dar uma parada nesse primeiro parágrafo e fazermos uma pequena análise. Olha o que o espírito de Elisabetta de França nos diz, que quando a gente fala amor pelos criminosos, é muito difícil da nossa parte, principalmente com a mídia que aí existe, provocando muito mais ódio do que entendimento e misericórdia para com aquelas pessoas que cometem crimes de todas as espécies. E não vamos falar somente de pessoas, de nossos irmãos que moram em condições extremamente extremas, de pobreza, de falta de recursos, falta de alimentação, mas muitos que têm condições de vida abastadas e cometem crimes de todos os sentidos, inclusive crimes hediondos. Aquele que exerce um determinado poder na sociedade, como um deputado, como um senador, e se utiliza desse poder para usufruir vantagens econômicas, e utilizar desse dinheiro para si próprio, usando como propina, usando somente para a sua família, ele não é um criminoso? É claro que é. A única diferença dele para com as pessoas que roubam por uma determinada necessidade ou roubam porque querem roubar é uma característica o que Elisabetta de França nos fala. Olha o que ele diz aqui, porque eles não conhecem a Deus. Deus para eles é apenas uma entidade suprema que nos deixou aqui e cada um se vire como pode. E não é bem assim. Nós temos que ter compaixões por essas pessoas, até porque nós também cometemos os nossos erros. É claro que não cometemos erros assim tão grandiosos, mas nós cometemos os nossos erros, mas nós conhecemos a Deus, ou procuramos conhecer a Deus através dos seus ensinamentos. Então ela diz que devemos ter compaixão por essas pessoas. Devemos entender de que o momento evolutivo dessas pessoas é diferente do momento evolutivo nosso, que procuramos, através dos nossos próprios esforços, conseguirmos meios para evoluirmos espiritualmente enquanto aqui encarnados. Eles não conhecem a Deus, e aqui ela vai dizer, é por essa razão que menos se exigirá dele. Não temos uma ideia do que esse menos se exigirá dele, mas a justiça divina é para todos, tanto para mim, quanto para você, quanto para essas pessoas. Não julgueis, muito interessante, não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência.
Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo não as considera sequer como faltas leves? É isso também uma análise muito profunda que temos que ter em relação a esses acontecimentos. É claro que nós estamos aqui louvando e nem incentivando que as pessoas cometam crimes, vivam de crimes, roubem as pessoas que trabalham dia a dia, que ganham seu pão através dos seus esforços, consigam as coisas materiais através dos seus esforços. Não estamos fazendo isso, ao contrário. Mas aqui o Espírito de Elizabeth nos diz que temos que ter indulgência para com essas pessoas. É como Jesus na cruz sempre falou, né? Sempre nos ensinou uma máxima muito maior. Eles não sabem o que fazem. E realmente eu acredito que eles não saibam o que fazem diretamente. Porque indiretamente eles sabem que eles estão errados. Eles sabem que estão fazendo coisas que não devem. Mas será que a nossa sociedade também, em relação a eles, não está fazendo coisas a que não devem? Será que a gente não está generalizando todo um contexto de uma pessoa pela sua falta de oportunidades? É claro que a gente sabe que há muitas instituições, muitas pessoas que ajudam os outros a terem oportunidades de emprego, de estudo, de tudo, e essas pessoas não aproveitam, vão para o lado do crime. Mas será que nós também devemos julgar elas por esse sentido? Quem dirá o que elas fizeram em vidas passadas que hoje estão tentando se reabilitar, mas essa reabilitação para eles está cada vez mais difícil. Ela continua aqui dizendo que a verdadeira caridade não está apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes acrescentais. Não é apenas isso que Deus exige de nós. A caridade divina ensinada por Jesus baseia-se também na benevolência permanente em tudo para com o vosso próximo. Podeis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, consolação, de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. É muito fácil a gente distribuir alimentos, às vezes dar algum dinheiro para uma pessoa que pede, mas e conversar com essa pessoa? Esta parte é a parte mais difícil. Eu vejo assim que as pessoas, e isso também se aplica muitas vezes a mim, têm medo de conversar com elas, têm medo de introduzir elas numa consolação cristã em relação ao que ela está passando, o que ela pode viver. Quantas pessoas, e nós vemos isso muito infelizmente na sociedade, que tem uma vida, uma condição muito boa, que tem condições de estudo, vão para o mundo do crime, vão para o mundo das drogas, vão para o mundo do álcool e acabam se tornando criminosos. Será que não falta benevolência da nossa parte? Será que nós já fizemos de tudo para que essa pessoa possa realmente voltar ao seu estado que consideramos normal em relação à sua vida, para que ela possa progredir, para que ela possa melhorar espiritualmente? Será que nós fizemos tudo isso mesmo? Se fizermos, obviamente, dentro do nosso esforço, que depois a espiritualidade vai fazer o que for necessário, é claro, mas a nossa parte nós temos que fazer o máximo possível, como ela aqui está dizendo, né? Será que nós estamos falando, estamos conversando, estamos colocando em suas vidas palavras de consolação, de incentivo, de ajuda? Nós temos que fazer uma análise muito profunda. Ela vai dizer aqui que os tempos estão próximos, e ela volta a dizer que em grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo, e a que regerá os homens, será moderação e esperança, e conduzirá almas às moradas das bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como os filhos do mesmo Pai. Não façais distinções entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais, e não desprezeis a ninguém. Mas você pode até pensar, puxa vida, mas eu não sei o que fazer, eu não estou com coragem para falar com essas pessoas. E a gente até entende como é que nós vamos chegar para uma pessoa e falar, principalmente para pessoas que já estão muito arraigadas na vida do crime. Como é que nós vamos chegar para essas pessoas e falar de Deus diretamente? Então, nesta hora, funciona a nossa oração, a nossa solicitação ao mundo espiritual. Que venham até nós pessoas que nós possamos ir ajudando do melhor modo possível, não incutindo nelas religião, não incutindo nelas
determinadas doutrinas, mas incutindo nelas o amor cristão para que ela possa recomeçar, para que ela possa reviver. E pedir aos bons espíritos que venham até nós pessoas com condições que nós vamos treinar. No seu item 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, o espírito de Lamennais, em Paris, também no ano de 1862, ele manda uma mensagem, né? E uma pergunta. Um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo é preciso arriscar a própria vida. Sabe-se que aquele homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos, apesar disso, arriscar-nos para salvá-los? Olha que resposta interessante. Esta é uma questão muito importante e que naturalmente pode ocorrer. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez se tratar de saber se devemos arriscar a nossa vida, ainda que seja um malfeitor. O devotamento é cego. Se socorrermos a um inimigo, devemos, portanto, socorrer um inimigo de sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é apenas a morte que vai se arrancar esse feliz? É talvez a toda a sua vida passada. Pensai, nesses rápidos instantes em que se acabam os últimos minutos da vida, o homem perdido revê sua vida passada, ou melhor, ele se ergue diante dele. Esta parte é muito interessante, nos lembra aquela passagem de Jesus crucificado entre dois irmãos nossos que eram criminosos, eram ladrões. Enquanto um escarnecia de Jesus, o outro repreendia, dizendo assim: este homem inocente, nós somos culpados, estamos aqui porque merecemos, nós somos culpados, mas este homem é inocente. E daí ele pede a Jesus: Senhor, lembrai-me de mim quando chegares ao reino dos céus. E Jesus responde, pelaquela atitude dele de últimos instantes, em verdade vos digo que estarás comigo muito mais cedo do que você imagina. Você veja que coisa bacana. Olha o que Lamennais nos fala aqui, justamente isso. Será que nos últimos momentos da sua vida, esse homem que cometeu o crime, essa pessoa que cometeu o crime, revendo todo o seu passado, será que ele não segue, ele não se pede perdão? É claro que ele vai ter que sanar tudo isso daí, é uma coisa óbvia, mas ele está ressurgindo da sua vida diante daqueles crimes. E ele continua. Quem sabe a morte estará chegando muito cedo para ele, a reencarnação poderá lhe ser terrível. Coragem, portanto, homens. Vós aqui a ciência espírita esclareceu, socorrei-o e arrancai a sua condenação, então talvez este homem que morreria vos insultando se lançará em vossos braços. No entanto, não é preciso perguntar se ele fará ou não, salvando, obedeceis essa voz do coração que vos pedis, Podeis salvá-lo, salvai-o. E é verdade mesmo. Em relação a essa questão, como ele pergunta aqui, se de repente a gente sabendo que tem uma pessoa que comete muitos crimes, ela está em perigo de vida, em qualquer situação alarmante, nós devemos salvá-la? Ele diz, devemos porque nós não sabemos exatamente se essa pessoa diante desta prova que ela está passando, ela não mudará de vida. E isso me lembrou um caso particular de uma pessoa que eu conheço, que é um policial, já está aposentado, e ele me contou uma história assim, muito interessante, de que ele, descendo para o litoral aqui do Paraná, ele presenciou na sua frente um acidente, e nesse acidente estava uma senhora e 2 filhos, e foi um acidente muito grave. E ele não pensou 2 vezes, parou o carro, foi lá, salvou a senhora, salvou as 2 crianças, esperou até vir o socorro, tratou do melhor modo possível. E nisso, de repente, lá na frente parou um outro carro e deixou um senhor muito desesperado, veio lá e também, daí ele acabou descobrindo que era o pai daquelas crianças, o esposo daquela senhora, e agradeceu muito, veio o socorro, e eu sei que daí ele acabou seguindo a viagem. Alguns anos depois, ele conta uns 3, 4 anos depois, ele em serviço, numa operação, ele acaba prendendo esse homem. E ele fica espantado porque ele o reconhece, e esse homem acaba reconhecendo ele, como policial.
E na hora que ele coloca na viatura, ele contando para nós, ele diz assim: eu tenho que agradecer muito a você porque você salvou a minha família. Eu não vou resistir à prisão pelo simples fato que eu estou errado, mas pelo fato também de que você ajudou muito a salvar a quem eu muito amava. Então você veja, talvez essa pessoa tenha se recuperado, talvez não, mas o bem foi feito, e o bem tem que ser feito sempre, mesmo por essas pessoas que infelizmente se utilizam do crime para roubar, para matar. A mídia nos trata muito mal, essas pessoas, fazem programas estapafúrdios. E será que isto compensa? Mas nós que somos cristãos, que quer dizer o amigo do Cristo, nós devemos mudar a nossa posição em relação à nossa visão às outras pessoas. E como diz aqui, né, os espíritos de Lamennais e de Elizabeth da França, temos que ter caridade para com até os criminosos. Muita paz, muita prosperidade, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus nos der o aval da nossa presença.